No século XIX, surgiu entre as potências europeias uma nova corrida em busca de colônias direcionada para os continentes africano e asiático. Esse processo ficou conhecido como imperialismo. O imperialismo ou neocolonialismo diferenciava-se do colonialismo no século XVI porque foi impulsionado no contexto do capitalismo industrial e financeiro. Isso gerou entre as grandes potências europeias um clima de competição e de disputas por matérias-primas e novos mercados consumidores para a produção industrial excedente. Assim, a ocupação de novos territórios era vista como um meio para garantir o desenvolvimento de suas próprias economias e expandir seus poderes sobre outras regiões do globo. Durante o contexto do imperialismo, vários exploradores, em sua maioria não cientistas, adentraram nas florestas tropicais africanas para avaliar suas potencialidades de exploração. O principal deles foi o missionário e explorador escocês David Livingstone, que percorreu 50 mil quilômetros através do continente. O repórter escocês Henry Stanley, enviado para encontrá-lo, o sucedeu nas explorações e logrou determinar o curso do rio Congo. O rei Leopoldo II da Bélgica, no afã de obter uma colônia, contrata Stanley, que obtém tratados com chefes tribais que renunciam ao domínio de suas terras em favor do rei. O incômodo das grandes potências europeias, entre elas a Grã-Bretanha, se acirra quando o rei Leopoldo II estabelece a liberdade de comércio na área sob sua jurisdição, obrigando os concorrentes a fazer o mesmo. Conferência em Berlim. A Conferência de Berlim foi o evento histórico que ocorreu entre 1884 e 1885, onde as potências europeias se reuniram para discutir e estabelecer os termos da partilha territorial da África. E com isso temos 3 pontos principais. O primeiro seria a partilha territorial da África, que foi um processo histórico que ocorreu no final do século XIX, onde as potências europeias dividiram o continente africano em colônias e territórios sob seu controle, motivadas pela busca por recursos naturais e mercados. O segundo seria o objetivo das potências, que foi discutir e estabelecer os termos da partilha territorial da África, regulamentar o livre comércio de exploração e dividir o continente em colônias e territórios sob seu controle, visando expandir seus impérios e interesses econômicos. E o terceiro e último ponto seria as consequências para a África, que incluíram a perda de soberania e independência dos povos africanos, exploração e opressão, destruição de culturas e tradições, desenvolvimento desigual e subdesenvolvimento, além da divisão do continente em colônias e territórios sob controle europeu. Formas de domínio. As formas de domínio seriam as potências europeias que exerceram domínio sobre os territórios africanos de 2 formas principais. O primeiro, que foi domínio direto, foi uma forma de controle exercida pelas potências europeias na África, caracterizada pelo controle total sobre o território e a população, com a imposição de leis e instituições europeias, como no caso da Argélia, sob controle francês. E o segundo, que foi o domínio indireto, que foi caracterizada pelo controle exercido por meio de governantes locais ou protetorados, que seria território que é protegido por outro Estado, com influência sobre a política e a economia local, como no caso da Tunísia e Egito, sobre protetorados europeus. Missão civilizatória. Os povos europeus justificaram a ocupação em territórios africanos e asiáticos como uma missão civilizatória, por meio da qual levariam civilização e progresso aos povos considerados por eles atrasados. Muitos administradores, cientistas, educadores, missionários tinham o intuito de transmitir a cultura cristã ocidental, modificar a gestão do território e impor a cultura europeia. A Igreja Católica e religiosos protestantes investiram no surto missionário, visando converter as populações locais mediante a crença de que estariam cumprindo uma missão sagrada ao divulgarem o cristianismo. Resistências ao imperialismo. Durante o domínio imperialista, houve vários movimentos de resistência dos povos africanos e asiáticos, como exemplo, a resistência do Império Zulu em 1879. Visando conquistar reservas de diamantes, os ingleses travaram batalhas com os Zulus e foram derrotados.
A vitória britânica subsequente resultou no fim do Império Zulu, que acabou por ser dividido em 13 colônias. Ou ainda na Costa do Ouro, quando o povo Assanti deflagrou uma rebelião depois que os colonizadores ingleses retiraram do poder os representantes locais, após uma sequência de batalhas sangrentas, o movimento chegou ao fim e os líderes foram deportados. Outro exemplo de resistência ao imperialismo ocorreu na África Oriental, dominada pelos alemães. Ocorreu entre 1905 e 1907 a Revolta dos Magi-Magi. Seu líder, Kinjekitile, reuniu diversos grupos que resistiram à exploração e violência, até eles serem enforcados. Imperialismo na Ásia. O imperialismo na Ásia ocorreu ao longo do século XIX, quando potências europeias, o Japão e os Estados Unidos ocuparam regiões asiáticas. A expansão para a Ásia se deveu a fatores econômicos, como a garantia de matérias-primas para as indústrias, mercado para os produtos, e ideológicos como civilizar estes povos. O imperialismo na Ásia foi marcado pela expansão da presença europeia no continente, com exemplos notáveis como o domínio inglês na Índia. A Companhia das Índias Orientais dominou a Índia de 1784 a 1858, impondo altos impostos, controle das tropas nativas e destruindo o setor artesanal da indústria indiana. Outro exemplo notório é a Guerra do Ópio, um conflito que ocorreu entre a China e a Inglaterra entre 1839 e 1842, que foi causada devido ao comércio de ópio, resultando na derrota chinesa e na abertura do comércio chinês aos produtos britânicos. O principal documento que assentou as bases para tal abertura foi o Tratado de Nanquim, assinado em 1842 entre a dinastia chinesa de Manchu e o Reino Unido. Esse tratado foi considerado um dos tratados desiguais que encurralavam o Império Chinês a se abrir para o comércio com potências ocidentais. Não demorou muito para as cláusulas desse tratado serem rompidas. Em 1856, o governo chinês embargou um dos navios representantes da coroa inglesa, gesto que configurava a violação do Tratado de Nanquim. Esse gesto conduziu os dois países à Segunda Guerra do Ópio, que durou entre 1856 e 1860. Essa Segunda Guerra culminou não apenas na tomada de mais regiões estratégicas do comércio chinês, como também na tomada da capital do Império, a cidade de Pequim, em 1860, pelo oficial Lord Eugene, o qual, com a ajuda dos franceses, invadiu a cidade e incendiou o Palácio de Verão do imperador chinês. E por último, podemos citar a abertura do Japão, que foi quando os Estados Unidos forçaram a abertura dos portos japoneses em 1854, levando ao fim do isolamento comercial e ao início da modernização da economia japonesa, conhecida como Era Meiji. E isso culminou em algumas consequências para o Japão, como, por exemplo, o Japão aproveitou o acesso aos desenvolvimentos tecnológicos modernos, modernizou suas forças armadas e tornou-se uma potência asiática mais formidável no Pacífico. Consequências do imperialismo na Ásia. A Ásia esteve sob domínio europeu até 1914, com exceção do Japão, que se tornou um país imperialista. O imperialismo resultou na formação de enormes impérios coloniais e mudou o mapa político do mundo.